Vamos lá, vamos começar oficialmente a aula prática do módulo Freezer Versátil. E a aula de hoje é técnicas para congelar. Então, nós já vimos que o freezer versátil, ele não tem só um tipo de alimento num tipo de preparo, num estágio de preparo. O que geralmente a gente usa o freezer é para guardar, geralmente, carnes cruas e algum outro preparo pronto, como o feijão, que é o mais tradicional. Então, aqui na aula, a gente vai ver bem exemplificado essa variedade do congelamento em diferentes estágios de preparo do alimento. Então, a gente vai desde o congelamento do alimento cru, para ele pré-pronto e até ele pronto. Então, com isso, a gente vai criando um freezer que vai nos atender em mais possibilidades de tempo que a gente tem lá quando for descongelar e for realmente fazer a nossa refeição. Então, isso que deixa um freezer mais versátil, não ter só coisa crua, não ter só coisa pronta, porque a gente também gosta de preparar algumas coisas na hora, né, para deixar aquele gostinho de comida feita na hora. Então, o freezer que tem um pouco de cada coisa vai nos ajudar nisso. E a aula não foi só montada para ensinar técnicas de maneira soltas para vocês. Então, a própria montagem da aula, a construção e a sequência dos preparos que eu vou mostrar, já também é uma forma de vocês aprenderem a fazer vários preparos em paralelo. Então, a forma que eu monto todas as aulas é seguindo um mapa de preparo que está no módulo Preparo Otimizado. Então, tem uma ordem de preparo dos preparos que demandam menos atenção para os que demandam mais atenção, uma ordem que deixa tudo mais eficiente. E essa ordem que eu vou estar usando aqui hoje. E na primeira aula do freezer, a aula mais teórica, eu falei como montar um kit básico do nosso freezer, tendo exatamente um pouco de cada tipo de grupo alimentar e cada tipo de preparo em estágios diferentes. E hoje eu montei essa aula de técnicas de congelar já pensando em montar um kit básico desse. Então, se você ainda não usa o freezer de uma maneira mais versátil, mais otimizada, pode até seguir o exemplo da própria aula, que eu vou fazer um pouco de cada grupo alimentar em estágios diferentes de cozimento. Então, a aula também já é um guia para vocês montarem o próprio kit básico do freezer de vocês. Beleza, gente? Tudo certo? Então, o que a gente vai preparar hoje? A gente vai preparar arroz em 2 estágios diferentes de preparo, frango numa possibilidade diferente do frango desfiado, para a gente também ter um pouco mais de variedade no freezer, purê de batata, que é uma polêmica da gente congelar batata, a gente vai ver como faz isso. Vegetais também, trouxe diferentes vegetais em diferentes tipos de preparo, então a gente vai fazer vegetais assados, salteados e também congelar crus. E para complementar também, trouxe cogumelos, que geralmente a gente não congela, mas para quem gosta de cogumelos frescos, é uma alternativa também de ter esse preparo no freezer, de uma maneira mais fácil. Então, como eu falei, eu montei essa aula seguindo os passos do mapa do preparo. E algumas coisas eu fiz antes para adiantar a nossa aula também. E o que eu fiz antes para vocês terem uma ideia? Eu já organizei o meu freezer para liberar espaço para que tudo isso que eu vou fazer hoje para congelar tenha um espaço lá e já esteja organizado. Também já separei embalagens, verifiquei se todas têm tampa, porque depois é aquela luta para achar tampas nos armários, então tá tudo separado aqui as embalagens que a gente vai usar. Eu vou mostrar vários tipos para vocês também. E também eu fiz o pré-preparo de cortes e limpeza, principalmente dos vegetais. Então, caso vocês usem essa aula como um guia para fazer o próprio kit básico de vocês, essas etapas eu já fiz antes. Isso também está no mapa do preparo que vocês podem adiantar na véspera. Então, eu estou seguindo bem aquela ordem para vocês verem na prática como funciona também. E antes da gente começar, eu liguei o forno, que eu vou fazer legumes assados, então ele já está pré-aquecendo, só para ambientar vocês no que eu já fiz de preparos. Vou pré-aquecer a air fryer também, que a gente já vai usar daqui a pouco. Então, estão os dois pré-aquecendo. E agora a gente vai
ali pro fogão para fazer os preparos primeiro da batata e do arroz, que são preparos cozidos, então eles não vão demandar tanto tempo de atenção assim, e a gente consegue fazer as coisas em paralelo. Então, aqui já está a batata que eu só descasquei, botei na água, a água está fria ainda. Eu já vou colocar sal na água e ligar para cozinhar. E aqui a gente vai fazer o purê. Já vou ligar. Estou usando a boca maior do meu fogão, que é essa do meio, para adiantar esse preparo também. Então, para isso daqui acontecer mais rápido, né? Essa fervura. E a batata a gente sempre começa com água fria, para que ela cozinhe de maneira uniforme. Então, só vou misturar aqui o sal. Pronto. Eu vou até tampar para ferver mais rápido. Deixar aqui semi-tampada, para que assim a gente consegue monitorar se está fervendo ou não. E já vamos partir para o preparo do arroz, que a gente vai congelar em 2 estágios diferentes. O arroz, para congelar, ele começa da mesma forma. Se você gosta de refogar a cebola, refogar alho, faz da mesma maneira, não tem problema nenhum. Aqui eu vou usar a nossa tradicional cebola que estava já picada, congelada, que eu fiz lá na aula do refogado no jeito, então eu já vou usar ela aqui também para adiantar minha vida. Já liguei essa panela para fazer arroz, e ela tem uma capacidade para 2 xícaras, que eu já estou, como esse preparo vai ser para congelar, eu quero fazer uma quantidade maior, então uma panela que seja proporcional a essa quantidade de arroz que a gente quer fazer. Então, se tradicionalmente você faz arroz só para comer fresco, 1 xícara, e quer fazer a mais para congelar, talvez você tenha que aumentar a sua panela. O alho eu vou colocar inteiro mesmo, também estava congelado. E quando eu uso esses legumes que estavam congelados para o refogado, eu coloco um pouquinho na panela sem o azeite, para esse primeiro vapor sair. E aqui a gente está descongelando de uma maneira bem rápida eles. Ó, já praticamente voltou a ser a cebola crua e descongelada. E agora a gente entra com azeite. Vou até baixar o fogo, um pouquinho de azeite. Então, até esse momento não tem diferença nenhuma do preparo do arroz para congelar. A gente pode também usar o mesmo nível de sal que usa, não tem problema nenhum. Se quisesse fazer só o arroz refogado direto no azeite, para deixar ele bem basicão, também dá para fazer. Já incluí uma cebola para ficar um pouquinho mais saboroso. E a cebola, para cozinhar o arroz, não precisa dourar tanto, né? Ela ficando um pouquinho transparente já tá ótimo. E o alho, por que eu não triturei ou piquei? Primeiro, pela praticidade. E ele vai cozinhar aqui, no final ele vai estar bem macio, então no final eu posso amassar e misturar no arroz, não vai ter problema nenhum. Mas se quiser também já passar por um amassador ou picar ele, também pode ser feito. Aqui a cebola já está transparente. Eu vou entrar com as 2 xícaras de arroz. Eu estou usando aqui arroz branco, que eu acho mais saboroso, mas pode ser o arroz amarelo ou parboilizado também, não tem problema, que você costuma fazer. E também a gente pode usar essa mesma técnica do congelamento do arroz, essa do pré-preparo, para fazer um arroz arbóreo também, e a gente já ter a metade de um risoto pronto no freezer. Então, o primeiro estágio de congelamento vai ser o arroz refogado. Então aqui eu vou até botar um pouquinho mais de azeite, para que todos os grãos fiquem envolvidos no azeite. Então, isso que eu estou fazendo aqui também é o início de um risoto, né? Então, daria para fazer a mesma coisa com arroz arbóreo e a gente já ter um arroz arbóreo pré-cozido no freezer também, para algum risoto bem rápido. Então, aqui, nessa fase, que está o arroz, o azeite, a cebola, eu vou contar mais 1 ou 2 minutinhos só, para dar uma fritada.
uma fritada entre aspas, né, que é mais uma refogada. E depois eu já vou separar metade dele para congelar assim mesmo, só refogado, para eu conseguir fazer um preparo de arroz fresco na hora, só que com essa etapa aqui adiantada. E na próxima aula é isso que a gente vai fazer. Ó, o fundo já está grudando um pouquinho, então é o momento de parar. Eu vou até desligar o fogo para fazer isso com calma. E metade do arroz vai ser reservado já para a gente congelar. E a outra metade eu vou continuar cozinhando para a gente também, o alho vai ficar aqui, para a gente também congelar ele cozido. Ó, tô tirando aqui equivalente a metade. Aí o que eu tô fazendo? Eu vou abrir aqui para esse arroz esfriar de uma maneira mais rápida, que isso aqui também favorece na qualidade do congelamento. Então, separei uma xícara aqui de arroz que tá só refogado e tá cru. Eu vou separar ali do lado para ele esfriar e depois eu vou embalar para a gente congelar. E aqui eu vou seguir o cozimento do arroz normal. Então, estou mostrando para vocês duas técnicas de uma vez só, para ser mais didático, mas vocês podem escolher fazer só o arroz pré-cozido ou só o arroz totalmente pronto também e congelar. Aqui é mais já para mostrar duas possibilidades. Então, vou só tirar esses arroz aqui da lateral. Vou voltar o fogo. Já como ele já está no estágio de refogada, de refoga pronto, o fogo pode ser baixinho. E eu já vou inserir aqui, juntar 2 xícaras de água, porque aqui sobrou 1 xícara de arroz. Pronto. A água ficou um pouquinho escura, porque já tinha umas cebolas tostando lá no fundo, mas não tem problema. E aqui eu vou colocar o sal do cozimento. Então, naquele que está pré-cozido, vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui não tem sal e aqui eu coloquei o sal junto com a água. Até para não desidratar muito esse grão, ele não ficar seco demais no freezer com esse sal aqui. Ele não precisa ter sal nessa etapa de cozimento, já que ele vai ser congelado e depois a gente vai cozinhar e aí sim ele vai ganhar o sal para ficar cozido. Então eu vou deixar aqui o arroz levantando fervura, até para adiantar um pouco eu vou levantar o fogo. E como que eu faço o arroz sempre? Deixo ele sem tampa até a água chegar no nível do arroz. A água chegando no nível do arroz, eu baixo um pouco mais o fogo, deixo semi-tampado até a água secar. Então, ó, já vou até tirar a tampa aqui, para a gente acompanhar melhor a batata. Vou deixar a tampa do arroz aqui do lado. Então, enquanto esses 2 preparos aqui ficam aqui no fogão e não precisam de manutenção, a gente já vai para o preparo do frango. Deixa eu só conferir a batata, mas eu acho que ela ainda deve estar longe de ficar pronta, tá? Vou até aumentar um pouquinho o fogo dela aqui. Pronto. Vamos para o frango, então, enquanto a gente tem batata e arroz ali no fogo. O frango. Esse daqui é peito de frango, mas é o sassami, que foi o que eu encontrei ontem no mercado, mas pode ser o peito de frango inteiro também, não tem problema nenhum. E o que eu fiz? Eu ontem descongelei, só passei do freezer para a geladeira, porque eu comprei ele congelado, e cortei em cubos. Deixa eu pegar aqui uma pinça. Aqui, ó, eu cortei ele em cubinhos, assim, para deixar hoje prontinho para a gente preparar. Mas dá para fazer isso tudo na sequência também. Se eu começasse a fazer essa produção hoje de manhã, poderia descongelar até de uma maneira mais rápida no micro-ondas, no descongelamento por peso sempre, as carnes cruas. Depois eu cortaria em cubinhos e poderia agora seguir o preparo na fase que a gente vai fazer agora. Então, a gente pode fazer ele tanto na frigideira, aquele grelhado padrão que a gente faz de filé, mas em cubinhos, que eu aconselho congelar em cubos para ser mais versátil depois.
pode fazer um estrogonofe, um frango xadrez, outros preparos também. Mas eu vou fazer hoje o preparo na air fryer para a gente ter também essa aliada para não precisar ficar na frigideira olhando sempre esse frango grelhado. Só baixar o fogo que tô ouvindo barulho diferente ali. E agora a gente vai para a bancada para mostrar para vocês como que eu tempero e como que a gente faz esse grelhado na air fryer. Então aqui eu tenho duas porções de 500 gramas cada uma, que eu descongelei 1 quilo de frango. Ele ainda está um pouco com a água que saiu do final do congelamento, mas não tem problema nenhum. Eu vou temperar de duas formas. Primeiro botar sal neles. Eu vou botar menos. Eu quero usar um pouquinho do sal de curry que a gente também fez na aula de bases do sabor. Então, é uma alternativa já usar um sal temperado aqui. Já vai dar um pouquinho de sabor. E vai ficar mais suave porque não é o curry puro, né? Ele tá aqui diluído, então é um sal saborizado. E nesse que eu só botei sal, eu vou colocar páprica defumada para ficar com uma cor diferente. Então, se a gente tem 1 quilo de frango para fazer esse pré-preparo para congelar, a gente pode dividir em 2 ou até 3 porções e fazer alguns temperos ligeiramente diferentes. Dá para fazer algum só com sal e pimenta, outro com sal, pimenta e páprica, como esse, o outro usar um outro sal temperado, ou até colocar ervas frescas que aguentam mais no calor, como um alecrim, uma sálvia. Então aqui eu vou só misturar. Aqui poderia ser também algum corte de carne bovina, aquelas carnes de fazer picadinho, como coxão mole, alcatra, patinho, também a gente pode fazer da mesma forma. Aqui acho que eu vou botar um pouquinho mais do sal de curry. E vou ligar de novo a air fryer. Fazer primeiro esse daqui. Então, como que a gente faz esse grelhado na air fryer? Eu coloco 5 minutos, marco 5 minutos e mexo. Porque como ele tá bem úmido, ele não vai ficar solto nesse primeiro momento, ele vai ficar grudadinho mesmo. Deixa eu só untar um pouquinho para facilitar depois. Já mostrei isso em outras aulas, como eu unto sem o azeite ir lá pro fundo. Eu inclino assim, quem tem a airfryer de cesto, coloco no cantinho. E do cantinho eu puxo com um pincel. Tem aqueles protetores de papel ou de silicone, mas nesse caso aqui, eu usaria um protetor só se ele fosse furado também, porque essa circulação de ar do fundo também é importante para dar esse aspecto mais grelhado do frango. Então, se colocasse aqueles fundos de papel, pode até, né, se quiser economizar depois o tempo da limpeza, mas não vai ficar tão com aspecto grelhado como se a gente deixar o fundo furado aqui livre para a circulação do ar quente. Então, eu só distribuo aqui. E a gente consegue fazer uma quantidade maior desse frango na air fryer do que faria numa frigideira padrão. Então, por isso que eu gosto de trazer essa alternativa do frango grelhado na air fryer para esses preparos de freezer, que a ideia é a gente ter uma quantidade legal para fazer o nosso estoque. Então, aqui, só distribuído. Deixa eu botar até mais uma pimentinha. E assim mesmo vai para air fryer e eu vou contar 5 minutos e depois a gente vai mexer. Agora eu vou voltar aqui pro arroz para vocês verem que a água já chegou no nível do arroz, ó. E agora a gente vai tampar. Deixar semi-tampado. E quando a água estiver já secando, aí a gente desliga.
Agora vamos conferir aqui a batata. Ainda falta um pouquinho. Tá quase. Quando o frango ficar pronto, ela vai estar pronta também. Vou tirar isso daqui. Esse frango na airfryer vocês já tinham feito? Só para eu ter uma ideia. Pode voltar aqui. Isso. Boa pergunta, Bel. Para fazer essa proteção no fundo, fazer furinhos no papel manteiga. Pode testar. Esse eu nunca testei, mas provavelmente vai ter essa circulação de ar, não tanto quanto a própria grelha, mas é uma alternativa assim para a gente ir no meio do caminho de não sujar tanto e ainda ter uma circulação de ar. A Jana disse que já faz assim, a Mari ainda não testou. A Bel falou, aquela que nem comprou airfryer já quer fazer gambiarra, mas é isso aí, a cabeça já está à frente. Eu acho que daí quando tu tiver airfryer você já vai estar pronta. Tá certíssima. Então, só revisando o que a gente tem aqui sendo feito em paralelo, né? A gente está com a batata quase no ponto. O arroz a gente já separou metade que está aqui pré-cozido, né? Que seria na etapa do refogado para congelar assim também. E agora entrou a metade do frango na airfryer. Então, tudo isso aqui dá para fazer em paralelo de forma tranquila. Aí agora a gente vai para os vegetais. E vamos começar dos vegetais que vão demorar mais, que é os nossos vegetais assados de forno. Então eu escolhi aqui pra gente, deixa eu mostrar já para vocês aqui, fazer cenoura, e nesse corte de bastãozinho, como se fosse palito, que é bem legal para petiscar também, mas poderia ser em rodelas maiores, mais grossas, não tem problema. O importante é que sejam cortes homogêneos, para eles assarem ao mesmo tempo. E para não ficar só a cenoura assando, eu vou incluir uma ideia aqui de assar junto cebola roxa. E eu cortei em pétalas, então eu cortei só na metade de novo e depois na metade. Sempre o corte indo para o centro, né, nesse último, para ficar assim em pétalas. Então a gente vai começar com a cebola na forma, porque eu gosto da cebola um pouquinho menos crocante. Eu sou meio chata com esse crack de cebola. Então, quando eu asso legumes com cebola, que eu gosto do sabor dela, eu começo com a cenoura e cebola juntos me confunde. Com a cebola primeiro, marco ali uns 5 minutos e depois eu incluo os outros vegetais na forma. Deixa eu só olhar o arroz e eu já vou respondendo essa tua pergunta, Jana. Ó, bem na hora, ó. Estão vendo que ali eu puxo o arroz e não tem mais água sobrando. Então, nesse ponto, eu vou tampar e vou marcar 5 minutinhos. Pronto. Deixa eu até botar isso lá, daí já vai entrar aqui com outros preparos. Agora eu vou te responder, Jana, dá para voltar aqui para a tela? A vantagem de refogar, de congelar ele pré-pronto, é para quem gosta de ter o arroz fresco no dia. Então você pode refogar uma quantidade grande, pode refogar 2 xícaras, como eu fiz agora, congelar em porções até de meia xícara, e você tira esse arroz pré-refogado do freezer e faz aquela porção na hora para um dia ou para 2 dias. Então é para atender aquelas pessoas que querem o arroz fresco, não se acostumaram ou não querem ter um arroz descongelado pronto, para ter o arroz fresco de uma maneira mais fácil. Certo? Beleza, então eu vou montar ali na bancada os nossos vegetais assados. Eu vou levar aqui. Então, como eu falei, eu prefiro iniciar com a cebola para ela ficar mais tostadinha. Aqui eu estou usando esse protetor, poderia ser aqueles tapetes de silicone, poderia ser esse papel manteiga aqui que a gente encontra aqui, né? Para as meninas do Brasil, dá para achar, mas o papel manteiga também de fora com certeza tem maior qualidade do que o nosso, e aqui eu indico mais esse Dover do que o papel manteiga normal.
Aqui é eu chamo de tapete antiaderente, que não é o de silicone. Ou manta antiaderente também, que é quase que um plástico. Então, eu rego de azeite. Vou colocar cebola. Aqui eu fiz a quantidade até para 2 formas dessa, eu vou colocar só metade, tá? Quando eu faço coisas de forno, eu já exagero na quantidade para aproveitar, já que o forno é grande. Vou colocar um salzinho. E a pimenta do reino. Então aqui poderia ser também a cebola branca, não teria problema nenhum. Mas eu acho que a cebola roxa ela fica mais bonita e dá um sabor mais interessante também. Se quisesse usar os parentes, né, tipo o alho poró, não iria nessa fase anterior dos legumes, porque o alho poró ele vai assar muito mais rápido, então poderia até colocar junto com os legumes mesmo. Só uma misturadinha. E vai para o forno, como eu falei antes, já está pré-aquecido, a 200 graus. Aí depois a gente vai entrar com a cenoura. Eu até já vou, para adiantar, eu já vou deixar ela temperadinha aqui também. Enquanto isso, o nosso frango na air fryer já está completando ali os seus 5 minutos e a gente já vai dar uma olhada nele. Pronto. Aqui eu já vou reservar para... Depois eu já marco 5 minutos e ela vai entrar com a cebola também. Vou trazer o frango para a gente ver e já dar aquela desgrudadinha que vai precisar. Ó, como é que ele fica. Ele fica bem unido. Ó, o timer apitando aqui. E a gente vai com cuidado. Eu gosto da pinça que dá para dar uma apertadinha assim, ele vai soltando, ó. Vai de pouquinho em pouquinho. Ó. Não é muito difícil, ele já tá soltinho. E até essa grudadinha inicial é legal porque ele vai cozinhar sem ressecar nesse primeiro momento. Então aqui, provavelmente, ele já tá assado. E como que a gente sabe que o frango já está assado? A gente pega um deles, eu gosto de pegar sempre para ter referência um cubo maior. Se a gente pega um pequenininho, ele pode estar cozido, mas os grandes não. Então a gente pode pegar o maior e cortar ele e ver se dentro tá branco. E se tiver branco, ele já tá pronto. Se tiver rosa, ainda precisa mais. Então vamos só, ó. Aqui tá levemente rosa. Então, realmente dá para ficar um pouquinho mais de tempo. Então a gente não precisa dourar o frango como um grelhado que a gente vai comer na hora, porque depois a gente vai fazer outros preparos com ele. E como eu fiz o sassami, ele não fica um corte tão exato de cubinhos, né? Ele fica um pouquinho mais irregular. Então, ó, tá mais soltinho e vai voltar para air fryer mais 5 minutos. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na batata e depois eu já vou abrir o arroz lá. Aqui já ficou pronto. Vou desligar. Como o arroz ele é mais delicado para passar do ponto, eu vou para ele primeiro. E a batata, a gente já vai fazer o purê na sequência. Não tem problema dela esperar um pouquinho mais. Então, o que a gente faz para esse arroz não perder o ponto congelando? A gente vai precisar resfriar o mais rápido possível. Então, ele ficou pronto, tá cheio de vapor aqui dentro. A gente precisa que esse vapor saia do arroz o mais rápido possível para que ele não se transforme em água e o grão do arroz reabsorva. Então, a gente vai primeiro soltar e espalhar numa forma, que a gente chama de abrir. A gente vai abrir o arroz.
Em cozinhas profissionais, a gente faz isso numas formas bem grandes e dessa forma já vai para um refrigerador ou às vezes para um congelador turbo. Então daqui já vai ser resfriado. Como as nossas geladeiras não são tão potentes assim, o que eu aconselho? Esperar sair o vapor. Quando cessar esse vapor, dá até para colocar na geladeira para resfriar mais rápido. Mas por enquanto a gente deixa fora mesmo. Gosto de regar um pouquinho com azeite, que ajuda os grãos a ficarem mais soltinhos. Ó, quantidade de vapor que está saindo. Vocês conseguem ver? Mas se tudo isso fica ali preso na panela, ó o alho aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês. Ó, o alho eu vou esmagar ele aqui no meio e vou misturar ele no arroz. Então, se todo esse vapor fica ali na panela, a gente faz o arroz, esquece ele na panela, faz outra coisa, e depois quer congelar, ele vai ficar um arroz blocado, daí não tem muita salvação para ele não, porque ele já reabsorveu todo esse vapor, e ele está com mais água do que ele deveria estar no grão. Então, ele vai ficar mais unidos venceremos, né? Como a gente falava quando eu era criança. Ó. Então, daqui, o arroz está aberto, né? Como a gente chama. Vamos deixar ele reservado para sair esse excesso de vapor. E depois até para colocar na geladeira, tampado com papel manteiga. Ou se tiver um refratário com tampa semi-aberta também, para chegar na temperatura da geladeira primeiro, antes de a gente porcionar. Que foi. E agora a gente vai para o purê. Trazer aqui o nosso equipamento super tecnológico de fazer purê. Eu só vou dar uma olhadinha no frango, que eu acho que ele já está pronto. Vou deixar o frango ali e a gente faz o purê. Só desliguei a air fryer para não passar e ressecar. Então, eu gosto desse amassador aqui mesmo, que daí não precisa usar mixer. E na batata inglesa, quando a gente usa mixer, ela fica meio liguenta, fica meio puxa-puxa. Eu não gosto tanto do resultado. Então, a gente vai no amassador mesmo. E para congelar, é legal que o purê fique bem lisinho. E esses amassadores aqui, eles já deixam o purê bem liso, mais do que aqueles amassadores de mão. E não precisa incrementar muito num purê que vai ser congelado, tá? Então, é só realmente amassar a batata, que já tá salgada, porque tinha sal no cozimento. Eu costumo colocar só azeite. E pronto. E na hora que a gente for descongelar, que a gente vai fazer na próxima aula, aí dá para incrementar com manteiga, um creme de leite, noz moscada, que fica bem gostoso no purê também. Mas nesse momento aqui não precisa. Ele tá bem básico. Só para a gente adiantar esse preparo. E esse purê, ele não precisa ser só usado como purê depois. A gente pode usar ele como uma base para sopa cremosa também, e misturar outros vegetais. Então, eu dou uma chacoalhadinha assim para sair um pouco da água em excesso. E se encontrarem aquela batata que tem a casca rosa, né, a Asterix, ela é mais indicada ainda para purê. Eu tô até usando a batata mini que sobrou da aula passada, que eu fiz a batata ao murro. E resolvi usar a mesma, mas aquela outra batata fica melhor. Vou até tirar esse daqui. Ó. Simples assim, sem segredos. Que eu dou mais uma amassadinha. É bom que a gente vai espatulando e já vai também saindo mais vapor dessa batata. E é o mesmo critério ali do arroz, quanto mais a gente tirar
esse vapor do alimento antes de congelar, melhor, que é menos água que vai estar aqui dentro para criar cristal de gelo. E é o cristal que muda mais as propriedades do alimento. Que vai mudar a textura, vai mudar o sabor. Um fiozinho de azeite e pronto, ó. Fica bem lisinho. E aqui, da mesma forma, eu posso deixar esse vapor saindo aqui em temperatura ambiente, na bancada. Depois, se eu quiser resfriar mais rápido, eu posso passar para a geladeira. Purê bem basicão. Não é aquele super cremoso, porque daí a gente finaliza na hora mesmo, que a ideia aqui é um preparo para congelamento. Vamos voltar para o frango aqui. Só vou dar uma olhada no chat, ver se eu estou devendo aí alguma resposta. Vamos lá. Ah, boa, a temperatura da air fryer para o frango pode ser 180 graus, não precisa ser o 200 não, até vou conferir. Aqui estava 200, por isso que foi no tempo mais rápido do que eu estava prevendo ali no timer, que eu já tinha tirado. Mas é 180, tá? E se a sua air fryer for muito forte, que às vezes o 180 é quase 200, e fica pronto muito antes dessas duas contagens de 5 minutos, pode reduzir essa temperatura para 160, tá? A Jana perguntou, o que você está explicando do purê de batata vale para outros tipos de inhame e mandioquinha? Vale também. A diferença é que o purê de batata vai ser um pouco mais delicado para a gente descongelar. Inhame e mandioquinha já descongelam bem mais, se mantém no descongelamento, a cremosidade. Já a batata é um pouquinho mais chatinha, por isso que eu já peguei ela como exemplo. Mas a gente pode também fazer purê de inhame, purê de mandioquinha e, inclusive, fazer purês com mix deles, que tem alguns que vai ter na apostila de receitas de vocês. E isso vai ajudar a manter a cremosidade. Então, se a gente mistura inhame com a batata, eu poderia ter até feito esse cozimento ao mesmo tempo, botar um inhame, 2 batatas, 2 inhames e uma batata. Depois a textura vai ficar mais cremosa quando a gente descongelar, por causa desses outros ingredientes que se mantêm mais. Então dá para fazer esses purês mistos também. Aí eu indico fazer purê misto sempre de batata com batata, não fazer um purê misto de abóbora com batata. Então, principalmente com a batata. Mas inhame com abóbora até dá também, que vai ter outros purês mistos também na apostila. Mas é a mesma lógica. Vamos ver aqui o nosso franguinho. Eu vou até ajustar a temperatura. Aí só uma orientação aqui. Vocês viram que eu estava usando essa pinça para manipular esse frango quando ele ainda estava meio cru. Então eu mexi no começo e mexi ali no meio. Mas agora que esse frango já está cozido, eu não volto com essa pinça aqui para não ter essa contaminação desse alimento que está cru cozido, principalmente com carnes. Então eu vou pegar uma outra colher para tirar ele daqui. Soltinho. E aqui embaixo fica aquela água que saiu dele, ó, mas não tem problema. Aqui tá o frango, esse aqui com curry, que daí ele ficou mais clarinho, e agora eu já vou aproveitar e colocar essa outra leva com a páprica defumada. E na próxima aula a gente vai fazer preparos diferentes com cada um deles. E descongelar também, para vocês verem todas essas possibilidades de tipos de preparo que congela e como descongelar para ver o que vai se encaixando melhor aí. Pronto. 5 minutos agora na air fryer. E agora sim, a 180. E agora eu vou até puxar para cá a cebola para a gente misturar a cenoura para continuar a assar. Aqui. Ela já está murchinha.
E aqui eu tenho 2 grades, e quando eu coloco a cebola, que eu gosto dela mais tostada, eu coloco na grade de baixo. Só que agora vai entrar a cenoura, e não dá para fazer um cozimento tão rápido, senão ela vai tostar por fora e não vai estar cozida por dentro. Então eu vou passar para a grade de cima. Só mistura aqui. Ó, a cebola, ela tá já bem macia. E quando essa cenoura estiver no ponto, a cebola vai estar mais tostadinha, vai estar mais suave ainda o sabor. Então é uma orientação aí para quem não gosta tanto daquela cebola com mais acidez. Coloca ela um pouquinho antes. Pronto. Aí não vou nem acrescentar mais azeite, que já tinha aqui do início do preparo. Ela pega também um pouco da umidade da cebola. A gente não precisa colocar tanto azeite. Agora volta para o forno e deve ficar ali mais uns 10 a 15 minutos, até essa cenoura ficar realmente no ponto. E agora vai para a grade mais de cima. Se tiver essa possibilidade, né? Senão mantém tudo igual. Eu vou marcar aqui 7 minutos para a gente dar uma olhada nela. Então, o que a gente já tem feito? O arroz já está feito, o purê está feito. E o nosso frango já está na segunda leva, porque eu já aproveitei e vou fazer esse pré-preparo do frango em cubos de 1 quilo. Então, foi meio quilo em cada lote ali na air fryer. Agora, só vou revisar a nossa lista para onde vamos, porque eu tenho uma cola aqui, ó. Não é só vocês que eu falo para seguir o mapa do preparo. O mapa do preparo está aqui, ó. Temperatura do forno é a mesma temperatura. A temperatura eu não mudei. Foi 180 do começo, desde a entrada da cebola, vai ser a mesma até o final. É sempre essa temperatura. Muda só se tiver algum preparo mais delicado, como um tomate cereja assado sozinho. Aí eu gosto de fazer numa temperatura mais baixa, em 160 até 140, daí fica mais tempo no forno. Mas, no geral, todos os outros vegetais pode ser 180 sim. Aí não muda não. Então, agora nós vamos para os vegetais salteados, que é uma alternativa ao branqueamento. Então, quando que eu indico fazer o branqueamento? Que é o mais clássico quando a gente fala em congelamento. Quando a gente tem uma grande quantidade de vegetais para fazer esse pré-preparo para congelar. Então, ou quem tem horta em casa e precisa dar conta ali daqueles vegetais, ou fez uma compra grande de algum vegetal que está na safra, como as meninas que moram fora, né? Às vezes, alguns vegetais só tem uma época do ano, então aproveita, faz uma compra um pouco mais generosa e faz o branqueamento para ficar de uma maneira mais neutra no freezer. Mas aqui eu estou simulando uma quantidade menor de vegetais para aquele uso da semana, para o uso do mês. Então, a gente não vai branquear, fazer o pré-preparo de 4, 5 brócolis. A gente pegou um só para ter esse pré-preparo ali no freezer. Então, eu não indico fazer o branqueamento para pequenas quantidades, porque dá muito mais trabalho. Mas, se quiserem fazer o branqueamento nessas outras situações que eu falei, tem uma aula específica disso nesse módulo do freezer, tá? Então, eu já deixei lá também essa aula com toda a técnica do branqueamento para vocês. O que a gente vai fazer é salteado o brócolis, e depois eu vou fazer o cogumelo salteado também. Beleza? Então, vamos voltar para cá. Deixa eu só tirar o que não estamos mais usando aqui. Então, vamos começar com o brócolis. E depois eu vou, na mesma frigideira, fazer o cogumelo, para a gente também não ficar sujando todas as panelas da casa. Dá para vocês fazerem essa mesma lógica. Começar com uns mais neutros, que não vão sujar tanto a frigideira, e depois ir fazendo na mesma, não tem problema nenhum. Já liguei aqui em fogo alto. Eu vou colocar o azeite. Sempre coloco um ali para a gente testar a temperatura. Quando ele começar a dar uma fritadinha ao redor, a gente coloca os outros. Enquanto ele tá aqui, eu vou trazer o frango pra gente dar aquela mexidinha aqui do lado. Aproveitar, que a câmera vai pegar, ó. Aqui tá o frango com a páprica. Vou só dar, ó. Lembram
foco, quando eu fiz a primeira mexida, antes o frango já estava bem mais branco, aqui passando para 180 graus, ó, o frango ainda está bem mais cru. Então, realmente, é legal fazer 180. Ó, a gente vai apertando e vai soltando ele. Air fryer parece que a gente esquece de mudar a temperatura, né? Fica ali cravado nos 200 para fazer batata, fazer as coisas mais tostadas. Ó. Pronto, já tá mais soltinho. Mais 5 lá. E foi bem o tempo aqui de começar a fritar. A gente traz pra cá. Então, esse aproveitamento das janelas de tempo que eu falo para vocês, às vezes é para fazer um preparo, encaixar um preparo, ou às vezes até para, entre os preparos, enquanto uma panela está esquentando, você dá uma olhadinha na outra. A gente já ir treinando esse olhar mais gerencial na cozinha. Isso vai nos ajudando a fazer mais coisas ao mesmo tempo. Vou botar todos aqui. Ó, chacoalhadinha. Baixar um pouquinho o fogo aqui para dar tempo da gente temperar. Então, às vezes, a gente não precisa correr contra o fogo, né? A gente pode ver que está quase queimando, ainda precisa temperar, ainda precisa mexer, desliga. A gente que tem que controlar o fogo, né? Não o contrário. Vou botar um pouquinho de... Vai dar aquela... Então, eu gosto primeiro de dar um susto bem quente aqui, para ter essa mudança de temperatura rápida que vai dar esse choque térmico nos vegetais e deixar a cor dele mais viva. Depois eu posso tampar com um pouquinho de água só para ele terminar o pré-cozimento. Mas eu gosto de deixar ele bem, um fogo bem alto aqui no começo. A gente poderia fazer com couve-flor, com cenoura, também ficaria legal. E dá, se quiser fazer uma quantidade maior, fazer naquelas panelas tipo wok ou paejeira também, né? Pegar, se tiver uma boca maior no fogão também, aproveitar e fazer tudo de uma vez. Que aqui foi um brócolis e foi a nossa panela inteira. Isso que eu nem usei todos os talos, eu separei o talo para outro preparo. Então, quando a gente faz salteado, a gente não pode lotar a frigideira. É uma camada. Vocês estão vendo que não tem brócolis um em cima do outro. Estão todos em contato com a frigideira. É igual selar carnes, né? Não tem tanta diferença. Aí já está mais tostadinho aqui. Alguns já estão tostando. Eu vou botar um pouquinho de água para gerar um vaporzinho e tampar. Ó, sondinho de água e vou tampar. Tudo certo, gente? Alguma pergunta? Tudo certo? Eu vou dar uma olhada na nossa cenoura para ver se eu preciso dar mais uma misturada para ficar cozida por igual. Eu vou trazer, deixa eu já tirar isso daqui, aí eu vou trazer ela aqui para cima. Geralmente a cenoura demora um pouquinho mais, ó, vou até mostrar para vocês. Nem precisa mexer, ó. Ela tá ainda com água no fundo. Então ela vai cozinhando aqui também, assando, não num calor muito seco, né? Esses vegetais que a gente faz para congelar, é legal que eles assem assim com alguma certa umidade também. Para dar tempo de cozinhar sem tostar muito. Então aqui vai pro forno. Vou colocar mais 10 minutos. Ver como é que tá aqui o brócolis, ó. Já tá com uma cara de cozimento no vapor, ó. Então aqui, como no caso, eu coloquei a água e tô vendo que ele já tá no ponto que eu quero e ainda sobrou água. Eu não preciso deixar aqui até essa água secar. Eu vou escorrer e já tá pronto. Inclusive eu posso até tirar. Eu vou
tampar e escorrer essa água na pia. E dar uma última secadinha no brócolis para ter certeza que ele não está encharcado quando for congelar. Então, a gente pode fazer isso também. Então, aqui eu vou ligar no fogo alto. Vou tirar também esse excesso de vapor. Para a gente congelar. E ele vai estar num ponto aqui já de cozido, né? Que é o que a gente espeta totalmente o garfo. Ó. Até ele ainda está um pouquinho al dente aqui. Ó, mas a gente consegue espetar. Então, desse preparo, depois de descongelado, a gente ainda consegue saltear ele novamente, incluindo outros vegetais, incluindo um alho. A gente consegue usar ele num frango xadrez, né? Colocando ele só na finalização também, que ele não tá cozido demais. Ó, já tá bem sequinho, não tem água sobrando, eu vou desligar. E também já vou tirar ele da frigideira, porque essas frigideiras também retêm calor. Se eu deixar ele aqui e fizer outra coisa, ele vai passar do ponto. Então eu vou tirar ele, botar num prato. Se eu tivesse aqui um detalhe, embalagens de vidro para congelar, eu poderia colocar na embalagem já de vidro. Como eu estou usando só plástico, eu não gosto de colocar esses alimentos tão quentes no plástico. Então eu estou passando para um prato, mas se você usar vidro, pode colocar. Só o cuidado de não colocar na sequência esse vidro que vai estar com alimento quente no freezer, que daí pode dar choque térmico. Então, eu estou usando o prato, que eu quero que entre na minha embalagem plástica já frio. Então, do mesmo jeito, quando sair esse excesso de vapor, eu posso colocar na geladeira para resfriar mais, ou colocar nas embalagens plásticas para congelar. E como eu comentei, na mesma frigideira vai entrar os cogumelos. Já liguei aqui de novo. Ó, a frigideira não tá suja, nada, então não tem problema. Só vou botar um fio de azeite. E o cogumelo que eu estou usando aqui é o shimeji, que o que eu fiz com ele? Até deixei um inteiro aqui para mostrar para vocês. Eu só destaquei ele, os floretes, né, como se fosse florete de brócolis, eu só separei um pouquinho mais. Então eu vou separar aqui, eu já vou botar direto na frigideira. Eu pego ele aqui por cima e vou trazendo para baixo e separando a parte do caule. Bem simples, bem tranquilo. E geralmente o shimeji ele vem limpinho, né? A gente não precisa ter o trabalho de limpar, como o Paris, Portobello, o shiitake. E o cogumelo ele é uma esponjinha, né? Então, essa técnica só de dar um susto nele aqui no salteado também é bem indicado para o congelamento, né? Que a gente vai tirar o excesso de água dele e não vai incluir mais água, né? Se eu fizesse um cozido ou cozinhasse até ele no vapor, ele encharcaria de água e ficaria, essa água depois no freezer vai virar cristal de gelo e vai prejudicar muito a textura depois. Então aqui é a mesma coisa. Fogo alto, vou deixar dar uma tostada. Já vamos temperar. O brócolis, um detalhe. Eu deixei ele bem basicão até sem sal, vocês viram? Porque geralmente eu gosto de usar ele depois para preparos com shoyu, como um frango xadrez, express. Então, eu prefiro deixar ele bem basicão, ou colocar bem pouquinho de sal. Aqui eu já botei sal. E o cogumelo, o ponto dele é só ele mudar de cor, ele tá bem branquinho, ele vai ficando um pouco mais escuro. Quando todos estiverem assim, já tá pronto. E o nosso franguinho também, ó, na air fryer, com páprica, ficou pronto. Agora eu vou só mexer para soltar um pouquinho ele. Daria para fazer um mix de cogumelos também, não tem problema nenhum juntar. Só ter o cuidado de cortar os que são maiores em tamanhos que fiquem parecidos com esses menores, né? Para a gente conseguir saltear ao mesmo tempo.
mas não tem problema nenhum. Eu vou cortar um frango desse ao meio, um maior, para mostrar como ele está bem cozidinho dentro. Já volto aí na câmera. Esse cogumelo fresco, vocês têm facilidade de acesso de compra dele? Só para eu ter uma ideia. Eu estou falando aqui de alguma coisa que não é da realidade de vocês costumam comer. Aqui eu vou até desligar, tá? Com esse último calorzinho aqui, ele já vai ficar pronto. Ah, legal. Bacana que vocês conseguem comprar. A Jana vê no mercado, mas não consome tanto. É uma alternativa legal para a gente fazer aqueles preparos até da aula que eu fiz de preparos, refeições completas com atalhos, porque ele vai trazer essa novidade para o prato vai ficar um prato muito diferente do padrão. Então, às vezes, a gente pode misturar esse brócolis bem básico, um arrozinho básico, traz um cogumelo refogado, já fica um prato bem diferente. Então é legal, às vezes, ter no freezer um pouquinho desses ingredientes que vão ressaltar esses preparos basicões. A Bel comentou que estão fazendo na churrasqueira, bem legal. Ele se beneficia, digamos assim, com esses preparos bem rápidos, assim, com temperaturas altas, fica bem tostado. É um preparo muito parecido com carnes, então realmente deve ficar ótimo. E o que eu ia mostrar para vocês? O ponto do frango, né? Podemos voltar aqui para a bancada, que eu vou pegar um para mostrar para vocês. Aqui não precisei nem cortar, ó, mas ele tá bem branquinho dentro, ó. Então, na dúvida se o frango tá pronto ou não, a gente corta e vê se ele ainda tá rosa dentro, ou dá uma apertadinha, e se o líquido sair dele tiver rosa, às vezes a gente não pode abrir, né, como uma sobrecoxa, uma peça maior, a gente espeta, e se o líquido estiver saindo rosa, ele ainda está cru. Se o líquido que sair for transparente, ele já está cozido. Então, isso vale também para peças maiores. Eu vou dar uma olhada na nossa cenoura, trazer ela aqui para cima. E depois a gente vai para os preparos dos vegetais crus. Já está se encaminhando aqui também para o ponto. Eu vou pegar um garfo. Sempre para ver o ponto, a gente pega um garfo para espetar. Não tem erro esse ponto. Aqui, a gente consegue. Essas maiores estão um pouquinho mais durinhas. Eu acho que vai mais uns 5 minutinhos aqui para o garfo entrar com mais facilidade. E como eu quero a cebola também bem tostadinha, não tem problema de ficando esse tempo ali a mais para chegar ao ponto da cenoura. Vou dar uma misturadinha aqui. Às vezes fica umas cebolas mais finas no canto e pode queimar, então é sempre legal dar uma misturadinha. Vou voltar. Agora, já que tá nos finalmente, eu vou até colocar na grade de baixo, que se der uma tostadinha final também, não tem problema. Agora vamos tirar esse cogumelo daqui. Então, ele era bem clarinho, né? Era o shimeji branco. Ele ficou levemente marrom, então já tá pronto. Vou botar em outro pratinho também. Ou se tivesse a marmita já de vidro pré-congelada, aí já pode colocar direto nela. Só não pode deixar nas panelas, porque daí vai perder o ponto. Aí o congelamento o descongelamento, né, não vai ficar tão bacana. Aqui. Queria mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu trazer aqui a câmera para cá. Que pela experiência que eu tenho, cogumelo não é todo mundo na casa que gosta. Às vezes é só uma pessoa. Então, a gente pode fazer umas porções individuais para depois descongelar uma porção menor. Então, aqui tem uma bandeja. Mas para uma pessoa sozinha, esse consumo aqui é muito grande, a não ser que você goste muito de cogumelos. Então, o que a gente pode fazer? Essas formas de silicone ajudam a criar porções menores, sem a gente precisar ter muitas embalagens. Então, aqui, como é de silicone, não tem problema de colocar quente, vou usar para fazer essas porções menores de... Opa! Encostei ali na grade.
porções menores de cogumelo. Então, não tem aquele perigo de descongelar demais se só uma pessoa come, né? Então, às vezes, a pessoa deixa de comer alguma coisa porque só ela gosta na casa, mas a gente também usa o freezer para dar essas alternativas, para a gente continuar comendo o que gosta. Ó, então, aqui, pensando em porções mais individuais, daria 4 porções. A gente pensar em misturar com outras coisas, né? Fazer um complemento de um sanduíche, usar para algum patê. Então, essa porção já estaria legal. Ou então, faz duas porções mais... um pouquinho maiores. Fugiu a palavra. Mais generosas, ó. E essas formas de silicone são meio molinhas para a gente ir colocando no freezer, né? Principalmente quando preenche de líquido. Então, sempre gosto de botar uma bandejinha ou um prato embaixo. Então, a gente pode congelar assim, e depois que tiver congelado, a gente tira essas porções e coloca num saquinho ou num pote, e já fica elas separadas depois. Então, uma alternativa para o consumo individual de algumas porções aí que só algumas pessoas gostam em casa. Certo? Alguma dúvida até aqui? A Juna curtiu a ideia de individualizar as porções, né? Geralmente, às vezes, até em casal, a gente tem divergências de gostos, né? Isso é bem normal. E naquela de um acabar cedendo, o outro acabar cedendo, no final, fica uma refeição que nem um nem o outro gostam totalmente, né? Fica aquela refeição só dos... Como é que se diz? Lembram das interseções dos conjuntos? Um gosta disso, o outro gosta daquilo. E no final, a refeição é só aquele meinho ali que os dois gostam. E essa forma de pré-preparos em porções menores dá a chance de cada um criar ali o seu prato com um pouco mais de individualidade, né? Então, a gente também tem o freezer a nosso favor para isso. Só finalizando aqui, para a gente trazer os preparos crus para cá. E como a gente estava ali manipulando o frango cru, eu gosto sempre de ter esse cuidado a mais com a higienização quando a gente passa de uma etapa para outra, principalmente de carnes cruas para vegetais que vão ser congelados ou consumidos crus. Alguma dúvida até aqui, gente? Do cogumelo, do frango. O frango também ficou pronto aqui a segunda porção. Vou deixar aqui semi-aberto. E agora a gente vai preparar a couve e o espinafre para a gente ter também verduras no freezer de uma forma mais adequada. Vou pegar na geladeira, que elas ainda estão ali. Que ontem eu fiz só a higienização e agora eu vou montar para vocês. Então, já estamos nos encaminhando aos finalmente da aula e vamos começar pelo espinafre, que é bem legal da gente ter como um coringa para botar em omelete, para enriquecer um risoto, para que ele refoga muito rápido. Então, é um ingrediente bem legal para a gente ter no freezer, já prontinho para usar. Ele vai direto para a frigideira. Então, como que a gente faz esse resfriamento, o congelamento do espinafre? A gente pode vir aqui, que daí eu já vou mostrar para vocês. Eu separei os talos do espinafre, ó. Até deixei separadinho aqui os talos, que depois eu vou picar eles e congelar eles crus para depois incrementar algum arroz integral, que geralmente eu uso, ou em sopas. Então, isso depois eu vou picar e congelar num potinho. Que é muito fibroso para a gente congelar junto com as folhas. E as folhas eu separei. E aqui eu estou usando essa tampa, até da forma que eu estou assando os vegetais, como um jeito da gente separar bem essas folhas do espinafre, que já estão limpas. Eu deixei de molho no vinagre para tirar todas aquelas sujeirinhas que ficam grudadas, e o espinafre gruda bastante, né, que ele é meio rugoso. Deixei de molho no vinagre, depois enxaguei bem. E como a ideia é a gente consumir depois cozido ou refogado, eu não deixei de molho no hipoclorito, então não está higienizado, ele está limpo. Mas como depois eu vou ter esse tratamento térmico antes de consumir, não tem problema nenhum. Aqui o que a gente quer? As folhas bem secas
bem espalhadas, para a gente fazer esse congelamento delas soltas. E quando congelarem, a gente pode deixar num saquinho ou colocar num pote. O que eu gosto de fazer? Numa forma, às vezes forma de bolo mesmo, espalho. Coloco dentro de um saco. E quando isso daqui estiver bem durinho, vai ficar quase como um papel, eu só viro essa forma dentro do próprio saco e já guardo aqui. Então fica bem prático. Eu só preciso organizar o freezer de maneira que caiba essa forma lá dentro. Ó. Simples assim, para congelar espinafre. O importante é estar bem seco e bem espalhado. E assim vai para o freezer. Em uma noite isso daqui já está congelado, a gente já pode depois guardar no saquinho. Alguma dúvida nesse processo, gente? Tudo certo? Vou só tirar a nossa cenoura, que eu acho que já deu tempo, e a gente daí faz a couve. E a couve daria para fazer... A couve vai dar para fazer de duas maneiras, vou mostrar para vocês. Agora deu. Já vou mostrar, que daí às vezes depois passa rápido, eu não mostro. Ó. Aqui, vamos só ver o ponto final aqui da cenoura. Ó. Ó, agora, até espetei, ela quebrou no meio, ó, já tá bem cozidinha. Tudo certo. Ó, daí fica com a cebola bem molinha, até levemente caramelizada. Daria até para botar um pouquinho de shoyu, um pouquinho de melado e fica bem caramelizado, fica bem bonito. Então vou deixar aqui em cima, enquanto a gente faz a couve congelada. E a couve eu fiz a mesma coisa do espinafre. Eu já lavei, eu não higienizei a couve, porque a minha ideia não é usar em suco, eu não vou comer ela crua. Eu vou comer ela refogada. Mas se você gosta de fazer suco verde, eu aconselho já deixar ela higienizada. Deixa eu passar para cá. E eu vou explicar para vocês duas formas de congelar, tanto para fazer refogada, quanto para fazer o suco. Deixa eu já até, vou pegar aqui a embalagem, a gente já vai colocando dentro. Ó, então a gente vai fazer para suco e para refogar. Para suco, considerando que ela estivesse já higienizada, né, para a gente consumir ela crua, eu tiro o talo. Ó, só vou contornando assim o talo. E esse talo eu posso até juntar com o talo do espinafre e depois já pico tudo junto. Aí aqui eu só dobro e faço um rolinho. Simples assim. Aí esse rolinho, depois ele pode já ir para o liquidificador ou para aqueles copos de mixer. E aqui você já sabe que é o equivalente a uma folha, né? Então tem bem certinho a medida. Vou fazer mais algumas. Eu não aconselho deixar o talo por dois motivos. Primeiro, porque vai ficar difícil de enrolar. Você não vai conseguir, ela vai ficar quebrando. E depois, porque pode até prejudicar o seu equipamento, né? Se não for um equipamento muito forte, o talo pode travar esse batimento depois. Aqui, fazer mais uma. E o legal do rolinho é que a gente já sabe exatamente a porção, né? Se coloca 2 folhas de couve no suco, uma folha. Pronto, ó. E aqui dá para ir esmagando bem, para aproveitar bem o espaço, não tem problema. E depois é fácil de ir destacando elas. Então, é uma forma de congelar mais para suco verde. Mas para quem quer congelar para fazer aquela couve mineira refogada, já pode congelar ela picada. E aí a gente pode deixar o talo. Eu vou tirar só essa parte aqui que fica mais ressecada. E daí a gente faz o preparo igual uma couve mineira padrão. A gente enrola ela e fatia. Bem, eu gosto já de deixar ela bem fininha, porque eu mantenho esse talinho. Tem gente que prefere tirar, também pode tirar.
Aí, se você tirar o talo, pode até picar em fatias maiores, né? Eu tô picando fino, porque se eu deixo esse talo muito grosso congelado, depois quando refogar, ele não vai ficar cozido o suficiente para ficar agradável no paladar. E eu sempre dou mais uma picada assim no meio. Não gosto daqueles fios eternos, assim, que não acabam, sabe? Eu sempre dou mais uma fatiada aqui no meio. E assim, picado, a gente coloca no potinho. E depois pode tirar a porção que quer para refogar na hora, então também pode refogar menos do que, às vezes, quando a gente mantém essa couve na geladeira, a gente tem que refogar tudo de uma vez para não perder. Então, dá pra gente ir tirando do pote a quantidade que quer. E as folhas, assim, vocês já tinham congelado, tinham tido alguma experiência não muito boa, que às vezes essas folhas são mais delicadas para a gente congelar. Ó, os dois tipos. Aqui, couve, são os nossos preparos crus, e o espinafre que vai para o freezer daquela maneira que eu mostrei para vocês, aqui desse jeito mesmo. E agora eu vou só embalar os outros preparos que já estão prontos para a gente finalizar. Então, isso daqui já pode ir para o freezer assim. E agora eu vou começar a embalar os outros. A Mari comentou que já congela picada e usa para suco verde feito gelo. Então, você congela na forminha de gelo. É isso, Mari? Só para dar mais uma outra ideia aqui pra gente. Ah, legal, também fica bom. Às vezes dá para bater, se quiser mais praticidade ainda, focado em suco, bater como se fosse um suco bem concentrado, com bastante folha, com umas duas rodelas de abacaxi, uma maçã, já o gengibre, faz aquele suco bem concentrado, que é quase uma pasta, e coloca nas forminhas, também funciona. Eu acho que é isso que a Mari está comentando. A Bel falou, aqui vende várias ervas frescas congeladas, mas coentro não. Então, sempre que sobra, congela. Legal, e o segredo da folha para congelar, ela tá bem seca. Fora isso, não tem muito segredo não. E depois descongelar direto no calor, né? Não deixar muito tempo descongelando antes. Então já vou colocar ali os preparos pra gente embalar. E aqui, ó, não tem... Vou deixar esses daqui na fila. O brócolis, ó, já tá bem... Ó, não ficou com excesso de água no fundo. E se ficar, né, caso você faça branqueamento ou faça um refogado, ver que ele tá muito encharcado, pode deixar esses vegetais ou numa peneira ou em cima de um papel toalha antes de porcionar e colocar no freezer, tá? Para evitar ao máximo que entre aqui mais água do que o necessário. Vou até deixar as porções parecidas. Ó. E o arroz. Aqui a gente já sabe que é equivalente a uma xícara, então isso também é bacana a gente ir anotando depois na identificação dessas marmitas no freezer, né, pra gente saber a quantidade. Depois esse arroz pré-cozido vai direto para a panela, a gente precisa saber qual quantidade de água colocar, né. Até, às vezes, são pessoas diferentes que fazem, né, então alguém pode ficar responsável por esse pré-preparo, e outra pessoa vai finalizar, né? Não estão as pessoas ao mesmo tempo ali na cozinha, então é sempre legal ter esse direcionamento aqui, ó. Vou colocar uma etiquetinha como exemplo aqui para vocês. Essa aqui é uma etiqueta bem padrão, que vende em loja de embalagem, e o que eu indico da minha experiência? Dá para tirar ela também de uma maneira mais fácil, quando você não molha a tampa. Então você vai usar, colocar no freezer, e antes de lavar, você tira essa etiqueta, porque se lavar com a etiqueta, ela fica a goma ali e fica mais difícil de tirar. Então, depois de descongelar, já tira e depois põe para lavar. Então aqui, ó, arroz pré. Vou botar aqui.
pré-refogado. 1 xícara. Hoje é dia... Que dia que é hoje, gente? Me soprem aí. Vou esperar alguém me soprar, porque eu não vou lembrar. Ah, obrigada, Bel. Dia 12. Então, eu sempre coloco a data do vencimento, que é mais fácil do que eu ficar fazendo conta ou anotar as duas. Então, eu já vou colocar aqui, ó, a validade. Então, vou colocar para consumir isso em 1 mês. Então, vou colocar aqui 12/9. Ó. Coloquei 1 mês, porque como é um pré-preparo, é legal que não fique tanto tempo assim na geladeira, né? Então, a gente quer consumir ele mais fresco possível. E a ideia é facilitar os próximos dias. Então, coloquei aqui 1 mês, mas duraria até 3 meses. Mas eu gosto de botar tudo 1 mês até para forçar a gente a consumir as coisas, né, no tempo. Aqui o purê. Então, é legal. Único cuidado aqui com o purê é deixar ele bem prensadinho para não ficar com muito ar dentro. E se tu tem embalagens muito altas, vai ficar com muito ar dentro da embalagem, né? Se a gente não usa todo o volume. Então, até dá para colocar um papel manteiga em cima do alimento para reduzir essa circulação de ar frio, que vai reduzindo também essa formação de cristais lá dentro do freezer, né? Com abre e fecha da geladeira, vai criando esses cristais mais superficiais. Então, às vezes, é legal botar um saquinho plástico, se tiver nesse tamanho, né, conseguir reutilizar, ou um papel manteiga também, cortado nesse tamanho, ó. Mas bem prensadinho. Até acho que vou dar uma prensadinha mais aqui. E pronto, tá? Depois eu vou etiquetar tudo, mas também colocaria 1 mês aqui. E o nosso arroz, que eu quero mostrar esse detalhe para vocês, que o arroz vai parecer que ficou blocado. Mas a gente solta ele com garfo antes de colocar na marmita, ou com uma colher, né, ó. A gente vai mexer nele, ó, vou até fazer assim, pra vocês verem, ele não tá caindo. Aí a gente vai, eu gosto até de ir com as costas da colher, ó. Ele solta todo, ó. Que ele não tá com excesso de água aqui. Ó, então, quanto mais soltinho ele entrar na marmita, mais soltinho depois ele vai sair. Então, se entrou um bloco assim na marmita, esse bloco vai sair assim, não vai melhorar depois. Digo, não tem, o freezer não melhora nada, né? Ele só vai conservar por mais tempo. Então, tem que ter esse trabalhinho aqui, esse cuidado a mais de soltar, para que ele fique soltinho depois do descongelamento. E vocês vão ver isso na próxima aula. No próximo sábado a gente vai descongelar e ele vai estar soltinho. Ó, sem excesso de água embaixo. Então, esses cuidados que vão mantendo mais a qualidade depois de descongelado. Aqui é o equivalente a 1 xícara. Geralmente eu faço 3 porções dessa quantidade. Ó. O cheirinho do alho ficou tão bom. Eu esmaguei no final, lembram? Ó. Depois eu vou dividir aqui em mais 2 marmitas. E é legal pensar nesse tamanho da porção que você vai congelar para o consumo de 1 dia. Vai congelar o arroz para consumir almoço e jantar? Faz essa porção. Vai ser só almoço? Faz só essa porção. Para não ter uma marmita muito grande que vai precisar consumir em vários dias. E só falta o nosso frango. Então, aqui a gente viu que saiu arroz, um frango, poderia ser carne, e várias opções de vegetais. Então, dessa aula saiu um kit bem basicão para ter no freezer, bem versátil, com várias etapas de preparo, para a gente depois ou já consumir direto como arroz que está pronto, ou no caso aqui o frango a gente fazer algum outro preparo com ele. Aqui os nossos preparos. Ah, falta ainda
a cenoura que foi assada. E eu vou colocar numa embalagem de alumínio para mostrar para vocês que também é possível. Principalmente para quem gosta de aquecer no forno. Então, era uma alternativa que eu usava em personal chef quando o cliente gostava de aquecer naqueles forninhos pequenos. Então, eles deixavam a marmita descongelando durante a noite na geladeira, ela ficava descongelada, e depois aquecia no forno. Então, é uma alternativa também. E vem como reduz o volume dos vegetais. Então, consumir eles assados até favorece um consumo em maior quantidade, porque a gente vai estar consumindo mais num volume menor. Então, a gente não tem aquela sensação como de comer um monte de salada, né? Vou até colocar tudo na mesma marmita. Daria para um tranquilo almoço e jantar para 2 pessoas. E o cheiro disso, gente, fica tão bom, mas tão bom. Ó, pronto. E a felicidade de quem vai lavar depois isso aqui, né? Tá bem limpinho. E aqui eu vou deixar aberto só mais um pouquinho, porque é o único que ainda tá morno, mas os outros já dá para fechar. Então é isso, todos os preparos prontos, embalados. E agora, o que eu vou fazer? Com esses preparos que já estão em temperatura ambiente, eu já posso colocar eles no freezer. E quando a gente coloca no freezer e tiver muita coisa lá dentro, a gente pode utilizar a técnica do empilhamento, que ele é... Eu vou mostrar para vocês. Não é um exatamente em cima do outro, tipo assim, né? A gente pode deixar eles alternados, assim, um em cima do outro. E depois a outra vem assim, no outro sentido, porque isso vai favorecer a circulação do ar frio nessas marmitas. Então, se a gente coloca um monte de marmita meio morninhas, assim, todas empilhadas, vai ser muito difícil esse freezer conseguir refrigerar todas num tempo muito curto. Então, é legal também dar esse espaço um pouquinho maior aqui de circulação de ar. Certo, gente? Eram esses os preparos, um pouco de cada grupo alimentar, um pouco de cada tipo de preparo também, para a gente ver que no freezer não é só branqueado, que dá para congelar. E a gente consegue montar um freezer realmente bem versátil, até com essas porções individuais aqui de coisas que às vezes só a gente gosta, e a gente consegue colocar isso no dia a dia sem muito trabalho. Ficou mais alguma dúvida ainda que eu possa responder para vocês aqui agora? Teve algum preparo muito diferente que vocês viram que não conheciam congelado dessa forma? Nem tomei água hoje eu vou ficar sem voz. Tudo certo, Bel? Então, qual que vai ser a sequência dessa aula? A próxima aula, tudo que a gente congelou hoje, eu vou descongelar e a gente vai ver realmente como fica o ponto e como é melhor descongelar cada alimento. E eu já vou incrementar algumas receitas. Então, eu já vou usar o frango para fazer um preparo, o shiitake também eu vou usar para fazer outro preparo. Então, a gente vai ver todo esse processo de congelamento, descongelamento e utilização de uma forma versátil também. É exatamente isso, Jana. Agora é botar em prática. Como eu falei, tem aula só do branqueamento para vocês, que era uma aula que eu tinha disponibilizado no Instagram, era um aulão realmente com todas as etapas, e agora está disponível exclusivamente aqui no curso, então tem aula de branqueamento. Eu vou deixar como material complementar dessa aula todo o passo a passo que eu fiz, então se quiserem um dia reproduzir isso que eu fiz para ter em um dia, né? Eu aqui explicando demorei 1h30, mas em 1 hora dá para fazer isso tudo que eu fiz. Vai ter lá todo o passo a passo também, essa ordem que eu segui, e todas as técnicas envolvidas em cada preparo desse. Certo, gente? Era isso. Dúvidas, então, no grupo ou embaixo da aula para quem está vendo gravada. Um bom descanso para todas e até a próxima aula.